Estamos de volta com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje destaca o projeto Campo Futuro dentro do setor de caprinos e ovinos. E nós estamos, então, com o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Caprinos e Ovinos, Vinícius Pereira Guimarães. Vinícius, no primeiro bloco, nós destacamos aí o setor como um todo, né? Mas acho que ainda cabe, antes de entrarmos para os painéis, propriamente ditos, painéis do Campo Futuro, gostaria que tu falasse para a gente como é que está o acesso às tecnologias para o setor de caprinos e ovinos. Muito bem. Bom, a Embrapa dispõe de um grande leque de tecnologias, né? Então, obviamente, uma série de instituições trabalhou ao longo desses últimos anos, né, gerando soluções tecnológicas para o setor produtivo, e o produtor, de uma forma geral, pode acessar as nossas tecnologias através do portal da Embrapa, seja ela de caprino ovino ou com qualquer outra atividade agropecuária. Então fica a dica para acessar o site da Embrapa e procurar, né, a melhor solução para a sua propriedade, né? Seja através de temáticas como sanidade, melhoramento genético, forras de cultura, nutrição, qualquer das temáticas que a Embrapa Caprinos e Ovinos esteja trabalhando, as soluções tecnológicas estão disponíveis no seu portal e o produtor pode ficar à vontade para poder entrar em contato com a empresa ou tentar acessar diretamente essa solução e a forma de fazer. E a produtividade, ela varia muito de região para região, a produtividade? Sim, varia. Na verdade, assim, a produtividade varia muito com o sistema de produção. Então, existem sistemas mais intensivos e sistemas menos intensivos. Naqueles sistemas que são menos intensivos em recurso, em capital, em mão de obra, obviamente a gente tem, como nas outras atividades, né, uma produtividade um pouco menor. Nos sistemas que são mais intensivos em capital, em mão de obra, e são sistemas mais especializados, se percebe uma capacidade produtiva, uma produtividade muito maior. Não necessariamente isso implica em rentabilidade do sistema, né? Mas em termos de produtividade, não existe, dependendo do sistema de produção, existem diferentes. E como o Brasil tem climas diferentes e relevos diferentes e situações socioeconômicas diferentes, a gente consegue encontrar de norte a sul do país, talvez, muitas vezes na mesma região, diferentes sistemas de produção. Então é difícil traçar um sistema de produção comum, modal, mas o que eu posso dizer é que a gente consegue perceber uma variedade muito grande de soluções que os produtores encontram para poder viabilizar o seu sistema de produção. Vinícius, vamos falar então do projeto Campo Futuro, que é muito importante nesse desenvolvimento da gestão principalmente, né, especificamente. Como é que foram os painéis realizados ao longo de 2016 em diversas regiões? Quantas regiões foram atendidas para os caprinocultores e ovinocultores? Sim. Essa é uma das temáticas que a Embrapa recebe, né, com muita frequência, principalmente quando se trata das suas soluções tecnológicas, quanto que custa, né? E aí, quando a gente vai para falar do sistema de produção, a pergunta se repete: quanto que custa produzir, seja leite, seja carne, seja pele, seja lã? E o projeto Campo Futuro veio exatamente para poder ajudar o setor produtivo, né, fornecer ao setor produtivo informações, obviamente, informações ainda mínimas, mas informações muito necessárias que a gente encontrava de forma muito pulverizada com as diversas iniciativas dos parceiros ligados ao setor. A Embrapa Caprinos e Ovinos, em parceria com a CNA, nesse ano de 2016, conseguiu fazer a visita em 8 cidades em todo o país, em quatro estados, né? Fizemos visitas na Bahia, em 2 cidades da Bahia, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Fizemos visita em Minas Gerais, em Barbacena e Januária. Visitamos também o Mato Grosso do Sul, Dourados e Campo Grande. E visitamos também o Rio Grande do Sul, que foi Bagé e Santana do Livramento. Então, nessas 8 cidades, tivemos envolvimento de técnicos e produtores. Em todas elas fomos muito bem recebidos, toda a parte da organização, as federações, a CNA colaborou, foram muito empenhados, né, em mobilizar toda a equipe, os produtores para participar dos painéis, que para a atividade foi um momento único, né? A gente não tinha tido essa experiência ainda de poder realizar em tão pouco tempo, foram 3 meses de trabalho, realizar esses 8 painéis em 4 regiões do país.
Então é uma primeira iniciativa de um primeiro ano de trabalho que tem dessa parceria, Embrapa com a CNA, e onde a gente já conseguiu perceber um pouco da realidade dessas 4 regiões. Obviamente são cidades, são apenas 2 cidades por estado, por região, mas já começa a dar um panorama de uma situação onde a gente não tinha nenhuma informação, onde a informação estava muito dispersa, e uma realidade agora onde a gente consegue começar a enxergar as principais lacunas dos sistemas produtivos. E esse contato que a Embrapa tem junto com a CNA, os seus técnicos e das federações, junto com os produtores, a gente consegue estabelecer as propriedades modais, o que mais acontece na região, e estabelece, junto com o produtor, né, e reconhece junto com ele as principais variáveis que compõem o sistema. Então é o próprio produtor que diz, né, de fato, como que está acontecendo na propriedade modal da região. E isso é interessante porque os números que serão divulgados em breve, eles apontam, né, situações positivas em alguns casos, né, e outras nem tanto, mas apontam situações onde a Embrapa tem capacidade de ajudar o produtor, onde aponta lacunas de conhecimento, onde a pesquisa e o desenvolvimento precisam atuar e onde as parcerias, né, se mostram necessárias para aquelas áreas, obviamente, que a Embrapa não consegue atender. E a parte do gerenciamento é fundamental, né, que é uma temática que o Campo Futuro vem trabalhando com a capacitação de técnicos, porque esse controle financeiro é o que diz se a atividade rural, seja ela caprinocultura, ovinocultura ou qualquer outra, se está valendo a pena ou não para o produtor. Então, esse conhecimento dos seus custos de produção, das variáveis que compõem o sistema, no meu modo de entender, é o primeiro passo que o produtor tem para poder descobrir, de fato, se isso está gerando renda para ele ou não e se isso se mantém no longo prazo, que é o que é interessante. Existe uma diferença muito grande nessa tabela de custos para caprinos e para ovinos, ou eles são muito semelhantes? As duas atividades, elas normalmente são, principalmente no Nordeste, são criadas juntas, né? Então, normalmente a pessoa no Nordeste que cria caprino muitas vezes tem ovino. Nas demais regiões do país, como o Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, a maior parte dos criadores eram exclusivamente ovinocultores. Então, existe apenas esse recorte que no Nordeste a gente vai encontrar as duas atividades numa mesma propriedade e no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar criadores exclusivos de ovinos, né? Então, basicamente esse é o recorte que foi verificado. Obviamente, a gente tem criadores de caprinos também no Mato Grosso do Sul, e no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, mas a gente não consegue, nos painéis que foram realizados, a gente teve esse recorte. Quais os custos dentro dessa tabela que você destacaria, que preocupam e que os criadores têm que tomar mais cuidados? A gente passou nos últimos anos, provavelmente 5 anos de seca na região Nordeste. E, obviamente, esse problema climático, né, foi um problema que afetou algumas regiões do país, de forma geral. Então, a alimentação é um dos custos de produção que mais onera o sistema. Como no Nordeste a gente já está há 5 anos com a seca severa, a alimentação ficou sendo um dos principais itens. A gente percebeu também em Minas Gerais a alimentação como sendo um dos problemas mais críticos, né, que a atividade teve. E no Mato Grosso do Sul também nós percebemos que a alimentação foi responsável por um percentual significativo do custo de produção. De uma forma geral, a alimentação sempre representa um valor significativo nos custos de produção. Mas por razões, como já citadas, né, em função da seca, alguns sistemas tiveram um impacto muito maior. Então, nos números que serão apresentados em breve, isso ficará muito claro. Ok, eu agradeço então a participação do chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Caprinos Ovinos, Vinícius Pereira Guimarães. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você, Marcelo.